Queridos de Deus, a paz do Senhor. Meus irmãos, eu me sinto muito honrado, muito grato a Deus de estar nessa casa para juntos adorarmos a Deus, conhecer mais uma parte do povo que vai morar no céu. Para mim, estar aqui é um sonho realizado. Você que pode, trouxe, abra sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 2 a seguir. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 2 a seguir. Eu quero estender a minha gratidão pela vida do pastor Zilmar, pastor que tem feito um trabalho diferente, e nós de Curitiba temos notado o quanto que Deus tem se feito presente nesse lugar. Quero estender a minha gratidão à vida do pastor Adriano, pastor Travasso, que estão à frente desse culto, desse trabalho. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Neemias, capítulo de número 2 e versículo de número 2 a seguir. Por esse motivo me indagou, porque o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo, isso só pode ser tristeza da alma. Então nesse momento tive muito medo, e justifiquei ao rei, que viva o rei para sempre, como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou, o que está desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus, e respondi, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te para que permita ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Assentai-vos, por gentileza. Meus irmãos, eu quero trazer aqui o abraço do meu pastor presidente, pastor Anderson Venâncio. Ele pastoreia a nossa igreja em Curitiba, e nosso pastor está agora num trabalho missionário, está lá na África, foi recepcionado por um dos missionários dos Gideões, pastor Ronaldo. Ele está na cidade de Beira, em Moçambique, e ele pediu para que eu trouxesse o abraço para o pastor e para a igreja. Estou hoje acompanhado pelo meu pai, cooperador Isaías, e pelo nosso pastor, pastor Célio, que viemos juntos. A minha esposa está ministrando ali no culto de mulheres na igreja do pastor Silas, está com a minha mãe e com a esposa do pastor Célio, e enquanto ela faz a obra lá, nós fazemos a obra aqui, e o nome de Jesus é glorificado. Meus irmãos, o texto em que lemos vai retratar a história de um dos homens da Bíblia que tiveram a coragem de voltar para Jerusalém, para reconstruir uma Jerusalém que estava quebrada. Uma Jerusalém que estava quebrada, e Jerusalém era a casa da presença de Deus. Jerusalém costumava ser a casa onde a presença de Deus se manifestava. Jerusalém costumava ser a casa onde a Arca da Aliança, simbologia da presença de Deus, habitava. Jerusalém cai, e Jerusalém não cai quando Babilônia bate na porta. Jerusalém cai, e Jerusalém não cai quando chega o cativeiro babilônico, Nabucodonosor, para levar os meninos, os mancebos que tinham talento, os mancebos que tinham futuro. Jerusalém cai quando Jerusalém, estando em seu templo, Jerusalém estando em sua casa, eles pararam de valorizar e pararam de reverenciar a presença de Deus dentro da casa. Jerusalém cai, e Jerusalém não cai quando o inimigo bate na porta. Não. Babilônia não é a queda de Jerusalém. A Babilônia, ela é a consequência da queda de Jerusalém. Então, quando foi que Jerusalém caiu, pastor? Jerusalém caiu quando pararam de reverenciar e pararam de valorizar a presença de Deus dentro da casa. Porque quem sai da igreja não sai quando fecha a porta. Quem sai da igreja não sai quando começa a trazer vergonha. Não. Quem sai da igreja sai porque dentro da casa parou de orar, dentro da casa parou de consagrar, dentro da casa pararam de reverenciar a presença de Deus. E o lar onde um dia habitava a presença de Deus não habita mais. E a dor não é saber que Jerusalém está destruída. A dor é saber de um povo que sentia e não sente mais, que ouvia e não ouve mais, que tinha a presença e não tem mais. E queridos, não tem nada mais que dói no coração e no sangue de Israel
de saber que eles tinham e agora não têm, que eles sentiam e agora não sente, que profetizavam e agora não profetiza. E eles pedem, eles oram, eles choram e parece que o céu está de bronze, porque Deus insiste em ficar em silêncio. Quando a Babilônia chega, eles ficam 70 anos cativos dentro da Babilônia. Esse povo é um povo rebelde. Esse é um povo que diversas vezes caíram estando em Jerusalém. Um povo que passava um período de 40 anos. O livro de Juízes vai nos relatar pelo menos 13 vezes que Israel caía. Passava 40 anos, se levantava. As crianças que nasciam em Jerusalém, elas nasciam e quando passavam 40 anos, eles que eram meninos agora são homens. São homens que pegam a espada, pegam a lança, pegam o escudo e vão guerrear pela sua terra. 40 anos depois, eles que eram crianças fracas, agora são homens fortes, e apunhando a espada, eles conseguem se resgatar, eles conseguem sair de casa, guerrear e voltar para Jerusalém e dizer que viva o rei de Israel. O problema é que agora não são 40 anos dentro da prova, não são 40 anos em terra estranha, são 70 anos dentro da Babilônia. E quando eles ficam 70 anos dentro da Babilônia, acontece uma troca de geração, porque a geração que nasceu em Jerusalém está velho demais para guerrear. A geração que era de Jerusalém está velho demais para se resgatar e voltar para casa. Agora eles estão olhando para o cenário em que estão vivendo e estão dizendo: agora acabou, vamos ficar pelo menos 400 anos na mão dos inimigos. Vai acontecer conosco o que aconteceu no Egito, vamos ser escravizados aqui e vai demorar muito tempo para voltarmos para casa, porque nós não temos forças para guerrear. Os anciãos estão olhando para os jovens e dizendo: esses jovens não têm força para escapar, esses jovens não têm força para guerrear. O interessante é que o cenário que eles estão vivendo é um cenário o qual muitos anciões estão olhando para a minha geração e dizendo: é uma geração que não sabe guerrear, é uma geração que não sabe, não conhece a presença de Deus, só ouviu história, mas nunca viu a mão de Deus, só ouviu história, mas nunca sentiu a presença de Deus. E se tem algo que acontece na nossa geração do tempo presente, são pessoas que olham para a geração de hoje e insistem em ficar no passado, insistem em viver no passado, olhando para o movimento que Deus faz hoje no meio da igreja e insistindo em viver da época que eu chamo de época da latinha, porque lá tinha fogo, porque lá tinha glória, porque lá tinha unção, porque lá tinha momento. E parece que Deus não fala mais no meio do povo. De repente Deus levanta um homem com uma palavra, porque até agora Israel se levantou pelas mãos da espada, até agora Israel se levantou pela mão do homem. Aí Deus usa Isaías para profetizar: eu sei que vocês não sabem lutar, eu sei que vocês não sabem guerrear, mas eu sou o que sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agora não é pela mão do homem, operando eu, quem impedirá? É Deus dizendo: até agora eu fiquei em silêncio, até agora eu me calei, mas o nosso Deus é um Deus que trabalha no silêncio. Mas quando Ele fala, igreja, passa céus e passa terra, mas a sua palavra não vai passar. E tem um Deus dizendo para essa casa, tem gente olhando para a obra e dizendo: não vai voltar a ser o que era, não vai voltar a pegar como pegava, não vai voltar a ser como era. E tem um Deus dizendo para essa casa: eu sou o que sou. E se até agora pelas mãos do homem se levantaram, não vai ser pelas minhas mãos que vocês vão cair. Quem pode dar glória nessa noite? Israel passa pelo cativeiro babilônico, Deus os tira das mãos da Babilônia. O problema é que agora Israel, que vivia em Jerusalém,
agora está espalhada pelo norte, pelo sul, pelo leste, pelo oeste da Ásia e da Europa. E no reino de Pérsia, governado pelo rei Artaxerxes, existe um copeiro chamado Neemias. Neemias nunca conheceu Jerusalém, Neemias nunca pisou em Jerusalém, mas Neemias ouvia a história de um povo que às vezes fraco, um povo que às vezes sem força e sem recurso, mas mesmo estando sem força e sem recurso, existia um Deus que não abandonava as suas obras. E o interessante é que esse Deus de Israel, a gente olha para a história e às vezes se pergunta, por que é que Deus escolheu um povo assim? Por que é que Deus escolheu amar um povo assim? Quando a nação de Israel precisava de um sacerdote, porque dentro da casa de Eli, Ofni e Finéias faziam da igreja uma zombaria, faziam do templo uma zombaria. Deus precisa levantar um sacerdote, e esse sacerdote sai do ventre de Ana. O interessante é que Ana é esposa de Eucana, e Eucana tem duas esposas, Penina e Ana. Ana é a primeira esposa. Ele se casa com Penina porque ele sabe que Ana não tem capacidade de gerar. Ele sabe que Ana, ela tem uma intervenção divina, porque a Bíblia diz que Deus cerrou a sua madre. Quando Deus cerra a madre de Ana, alguém olha e pensa que Deus está punindo Ana, mas a realidade é que Deus cerrou para que o milagre fosse maior. Ana não gerava, Ana não tinha filhos, e Penina gerava e gerava muito. Aos olhos da sociedade, aos olhos do mundo, quem tinha valor era Penina, porque gerava. Quem tinha boas obras era Penina, porque gerava. Quando Eucana se casa com Penina, ele traz para dentro de casa alguns problemas que ele não tinha. Ele traz para dentro de casa algumas discussões que ele não tinha. Quando ele traz para dentro de casa alguns problemas, uma casa que vivia em paz, agora a zombaria. Uma casa que vivia em paz, agora a discussão. Uma casa que vivia em paz, agora há motivo de choro, motivo de lágrimas. E Ana chorava pedindo por um filho. Mas quando Ana entende que o altar não é lugar de pedir, altar é lugar de entregar, Ana chega dentro do templo, olha para o céu e disse: tu me des um homem varão, eu o entregarei para o teu altar. Deus precisava de alguém. O interessante é que a Bíblia diz que Eucana tinha Penina para gerar, mas a sua alma amava Ana. E isso é interessante demais, porque isso revela um comportamento de Deus para o povo de Israel, e revela um comportamento de Cristo para a igreja. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Penina gerava, Penina tinha valor, só que Penina trouxe zombaria e discussão e lágrimas para dentro de casa. A Bíblia diz que Ana era uma terra seca, mas sendo uma terra seca, a Bíblia diz que Eucana amava. Sabe por quê? O ódio que Penina tinha por Ana não era por aquilo que ela tinha, não era por aquilo que ela trazia, mas era pelo amor que Eucana entregava para ela. É por isso que Satanás faz de tudo para derrubar o povo. É por isso que Satanás faz de tudo para te ver caído, te ver derrubado. E não é pelo aquilo que você tem, não é pelo carro que você dirige, não é pela roupa que você veste, não é pelo tanto que você prega, pelo tanto que você canta. Por que, pregador? Por que, pastor, que Satanás tem ódio da minha vida? É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda, Satanás faz de tudo para te ver caído, não é por aquilo que você tem, é porque ele sabe que o amor que o Pai te deu, ele nunca mais vai receber. A igreja não é forte pelo dinheiro que ela tem, a igreja não é forte pelo tamanho do templo. Sabe por que que a igreja é forte? É porque passa luta, passa guerra, passa vento, mas é uma igreja que segue rompendo em fé. Jerusalém está caída, e querido, aqui começa um desespero, porque eles são libertados da sua terra,
eles são libertados da Babilônia, mas eles não voltam para casa. Eles agora estão sendo governados por diversos reis, de diversas nações. E há no coração de alguns a vontade de reconstruir o templo, aonde a presença de Deus era manifestada. Porque eles cresceram ouvindo histórias como a inauguração do templo de Salomão. Na festa dos tabernáculos, a Bíblia diz que a glória encheu a casa. Eles queriam experimentar essa glória, eles queriam experimentar essa presença, e eles sentem no coração a necessidade de reacender um fogo que se apagou. Hoje eu prego para uma igreja, e eu sei que hoje a posição que você está é uma posição onde você tem liberdade para adorar a Deus, mas há um problema, porque se em nós não acender uma chama, uma vontade de voltar a arder, como ardia no primeiro amor, o Espírito Santo me trouxe aqui, para que você pudesse lembrar de como você era quando aceitou essa palavra, de como você era quando começou nos caminhos. Deus trouxe um jovem para essa casa, para te dizer que Deus tem interesse em voltar a acender uma chama que se apagou no meio da caminhada. Esse povo era um povo que hoje dependia de uma situação para adorar a Deus, só que há uma igreja que não é dependente de uma situação para adorar. Queridos, quando Deus olhou para Samaria, nós precisamos entender que esse povo caiu porque houve uma mistura. Era um povo que adorava a Deus, era um povo que reverenciava a presença de Deus, mas no meio do caminho se sentiram fortes demais, no meio do caminho se sentiram suficientes demais, e quando a presença do homem, o Espírito do homem se sobressai sobre o Espírito de Deus que habita em nós, nós caímos. Porque todos nós que estamos aqui, eu repito, todos nós que estamos aqui estamos suscetíveis a cair e a quebrar, porque na mão de Deus não existe vaso de ouro, na mão de Deus não existe vaso de ferro. O que existe na mão do oleiro é vaso de barro propício a quebrar, e quem está no altar é barro, quem está na porta também, quem está na tribuna é barro, quem está sentado na igreja também, quem está tocando é barro, quem está no som também. Somos todos suscetíveis a quebrar, mas sabe o que nos diferencia do mundo? É que nós podemos até quebrar, mas quando a gente se quebra, a gente não vai para a mão do álcool. Quando a gente se quebra, a gente não vai para a mão do mundo. Quando a gente se quebra, a gente vai para a mão do oleiro, e o oleiro, ele tem interesse em refazer vasos que se quebraram. Oh glória! Jerusalém é quebrada, mas tem um oleiro disposto a reconstruir. Eu vim pregar para alguém aqui, que quem sabe chegou aqui quebrado, porque queridos, estar aqui não é sinônimo de estar bem. Estar aqui na igreja, estar no templo, não é sinônimo de que está tudo bem. E tem um Deus que trouxe um jovem para essa casa dizendo: eu vim para reatar um relacionamento que se quebrou, eu vim para reatar uma intimidade que se pregou. Eu estou pregando para alguém aqui que já passou muitas madrugadas em oração e hoje não acorda mais para orar. Eu vim pregar para alguém aqui que já passou muito tempo consagrando em jejum e hoje não tem mais força para jejuar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu sinto saudade da tua voz, eu sinto saudade da tua oração. Volta para casa. Tem um Deus dizendo para Jerusalém ser reconstruída, não começa do céu para a terra, mas é da terra para o céu. Porque se não nascesse em Neemias uma vontade de reconstruir uma aliança que se quebrou, talvez até hoje Jerusalém estaria quebrada. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Para voltar a acender a chama do primeiro amor, para você voltar a sentir aquilo que você sentia, não é Deus quem começa, tem que partir de você. É uma decisão tua, não é de quem prega, não é de quem canta, não é de quem pastoreia. A decisão é tua. E hoje eu te faço uma pergunta: está tudo bem aí? Ou precisa reatar algo que foi perdido? Sabe por que a minha pergunta não é se você sente Deus aqui dentro, porque eu sei que aqui dentro todo mundo sente.
Paulo diz que na doutrina da testificação chegaria um tempo em que um incrédulo chegaria num ambiente como esse, um homicida chegaria num ambiente como esse, o adúltero chegaria num ambiente como esse e reconheceria dizendo: Deus está nesse lugar, porque sentir a presença é para todo mundo. Sentir a presença não importa como você chegou. Lucas, eu posso viver uma vida dupla, chegar aqui dentro e sentir a presença? Pode. Lucas, eu posso adulterar dentro de casa, chegar aqui e sentir a presença? Pode, porque sentir a presença é para todo mundo. Sabe o que você não pode? Carregá-la, porque para carregar a presença tem que haver mudança. Para recarregar a presença tem que estar com a Jerusalém construída pelo lado de dentro. Para carregar a presença tem que ter renúncia. Para carregar a presença tem que ter fé e tem que amar a obra. A minha pergunta é se quando você fecha a porta do teu quarto, a presença que você sentiu aqui dentro é a presença que te abraça dentro do quarto. Porque Paulo nos ensina que o culto é para Deus, culto racional. A Bíblia nos ensina que o culto, a liturgia do culto, ele é voltado para Deus. O livro dos Salmos é um manual de adoração para a igreja. Em todo o tempo no livro de Salmos, a gente aprende que a adoração é para Deus. No culto, a honra é para Ele. No culto, a glória é para Ele. No culto, o louvor é para Ele. Mas quem nos ensina a orar é Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus vai ensinar a igreja a orar, ele olha para os discípulos, Mateus capítulo de número 6, quando fores orar, não ouseis fazer de vãs repetições, como fazem os pagãos nas esquinas das sinagogas, mas quando fores orar, entra dentro do teu quarto, fecha a porta em secreto, diga: Pai nosso, porque no culto ele é Deus, mas dentro do quarto ele é Pai. No culto ele é o Deus que opera, o Deus que batiza, o Deus que transforma, o Deus que renova. Mas no quarto ele é o Pai que enxuga as lágrimas. No quarto ele é o Pai que livra da depressão. No quarto ele é o Pai que levanta a chamada. E a minha pergunta hoje não é se você conhece o Deus do culto, mas é se você tem relacionamento com um Pai dentro do quarto. E eu sei que nessa hora é difícil de dar glória. Sabe por quê? Porque existe uma geração que tem que se levantado, que tem muito relacionamento com o Deus do culto, mas tem muito pouco com o Pai do quarto. É uma geração que serve o altar de Deus, mas não conhece o Deus do altar. E hoje Deus me trouxe como uma voz profética para te dizer: Ele não acha suficiente te conhecer apenas como Deus do culto, mas Ele quer conhecer você como filho dentro do quarto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a oração é em secreto. E a palavra aqui, quarto, em Mateus capítulo de número 6, é no grego, significa tameion. E tameion significa quarto de dispensa ou quarto de depósito. Alguém tem quarto de dispensa ou quarto de depósito? Pode se manifestar, levante a sua mão. Você que tem um quarto de dispensa, tem um irmão lá atrás? Tem outra irmã ali? Gente, quarto de dispensa é o quarto que a gente pega coisas velhas, coisas que a gente acha que um dia vai usar e coloca dentro do quarto. O problema é que esse quarto vai acumulando de tanta coisa, que você pega e acha que um dia vai fazer sentido, e vai colocando lá dentro. No quarto de dispensa a gente não chama visita. No quarto de dispensa a visita não entra lá dentro. A visita entra dentro da sala, e a sala a gente arruma. A visita entra dentro da cozinha, e a cozinha a gente arruma. A visita pode entrar dentro do quarto, mas no quarto de dispensa a visita não entra. E o que me chama a atenção é que Jesus está olhando para os discípulos e dizendo: o quarto que o Pai quer entrar é o quarto que a visita não entra, é o quarto que os amigos não entram, é o quarto que há muito tempo você guarda tanta coisa lá dentro, que você acha que um dia vai fazer sentido, e aquilo vai acumulando sujeira, porque há muito tempo está lá dentro. Há muito tempo você não coloca para fora, há muito tempo você não coloca aquilo para fora. Você acha que aquilo vai fazer sentido, e aquilo vai acumulando cheio de coisa. E tem um Jesus dizendo: eu quero entrar onde os amigos não entram, eu quero entrar onde o pastor não entra. Deixa eu dizer algo para você: o lugar que Jesus quer
quer entrar não é apenas te conhecer pelo lado de fora. Jesus quer conhecer o teu coração. Aonde os amigos não entram, Jesus quer entrar. Aonde as pessoas não entram, Jesus quer conhecer. E quer uma dica: não espera a alegria acabar. Sabe por quê? O primeiro milagre de Jesus em seu ministério não é fazer cego ver e nem paralítico andar. O primeiro milagre de Jesus, bodas de Caná da Galileia. Está acontecendo um casamento, 7 dias de casamento judaico. Nos 7 dias tem que ter pelo menos 3 coisas para ter festa. Tem que ter água, tem que ter pão e tem que ter vinho. A água e o pão é representatividade da vida, da sobrevivência, e o vinho é representatividade da alegria. A Bíblia diz que nos 7 dias de festa, começa o primeiro dia e os copos de vinho estão cheios. A alegria está cheia para o lado de fora, mas a Bíblia diz que no primeiro dia o vinho começa a se esgotar. E as festas naquele tempo funcionava da seguinte maneira: era a festa do lado de fora e a cozinha pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro da cozinha, só entrava os donos da festa, só entrava o noivo, a noiva e os donos da festa. O interessante é que os copos estão cheios. No primeiro dia, os copos estão cheios pelo lado de fora e o odre começa a ficar vazio pelo lado de dentro. Do lado de dentro, Jesus não está. No lado de dentro, Jesus não está. Jesus está do lado de fora da festa. E quem está do lado de fora não sabe o que está acontecendo no lado de dentro. Quem está do lado de fora não sabe o que está acontecendo pelo lado de dentro. Mas o dono da festa sabe que o vinho está acabando. E o vinho acabar representa a vergonha. O vinho acabar representa que a alegria da festa foi embora. E quem faz festa não faz para a alegria acabar. O problema é que Jesus está do lado de fora da festa, e quem está do lado de fora acha que está tudo bem. Quem está do lado de fora está vendo que os copos estão cheios, e o desespero começa a acontecer pelo lado de dentro, porque pelo lado de dentro o odre está vazio, porque só o dono da festa sabe como que está pelo lado de dentro. E quando o vinho acaba, quando a alegria foi embora pelo lado de dentro, que eles chamam Jesus para entrar, porque o primeiro milagre de Jesus não foi fazer cego ver, o primeiro milagre de Jesus não foi fazer paralítico andar, mas o primeiro milagre de Jesus foi fazer a alegria voltar pelo lado de dentro. E deixa eu dizer algo para essa casa: não espera a alegria ir embora para você convidar Jesus. Não espera a alegria acabar para você chamar Jesus para entrar. Não espera a casa cair para você reconhecer que é fraco. Sabe qual que é o nosso problema? É que diante de Deus a gente quer ser forte, mas Deus trouxe um menino aqui para dizer para alguém: você quer ser forte diante de alguém que conhece todas as suas fraquezas? Você quer ser forte para alguém que conhece todos os seus defeitos? Que é uma dica: deixa ele entrar enquanto a alegria não foi embora. Deixa ele entrar. Faz diferente hoje, não faz igual quinta passada. Abre o coração, fala: Deus, eu sou fraco, Deus, eu sou pequeno, Deus, eu não mereço, mas a tua presença me coloca de pé. Entra, Jesus, pode entrar nas minhas mágoas, pode entrar nos meus traumas. Tem um Deus dizendo para essa casa: deixa ele entrar nas tuas mágoas, deixa ele entrar nos teus traumas, porque ele quer fazer uma limpeza que os amigos não fazem. Deixa ele levantar e restaurar a alegria pelo lado de dentro. Glória. Fica de pé, eu preciso encerrar. Neemias entende que Jerusalém precisa ser restaurada. E hoje eu pergunto para você: como que está a tua Jerusalém hoje? Como que está a tua Jerusalém? Será que sua Jerusalém precisa ser reedificada? Sabe o que me chama a atenção? É que Neemias convoca um mutirão para ir com ele. Neemias convoca um mutirão e pergunta para o céu: aonde que eu vou começar a reconstruir Jerusalém? Alguém pensa que Jerusalém tem que começar a ser reedificada pelo templo, pelo lado de dentro. Mas Deus fala para Neemias: Neemias, começa pelos muros. Sabe por quê? Porque não adianta nada reconstruir o templo primeiro, se pelo lado de fora
tiver brecha nos muros para o inimigo entrar. Sabe o que é isso? A maior preocupação de Deus não é primeiro levantar uma geração que prega, é levantar uma geração que ora. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer o templo antes dos muros, e quando levanta o templo antes dos muros, demora muito pouco em tempo para o inimigo entrar e derrubar de novo. Mas tem um Deus dizendo: primeiro começa pelos muros, depois se constrói a cidade pelo lado de dentro. É Deus dizendo: primeiro ora, depois prega. Primeiro consagra, depois vai. Primeiro se humilha, depois eu reedifico o templo. Tem um Deus dizendo aqui: antes de uma geração preocupada em falar, precisa ter uma geração preocupada em ouvir. Antes de ter uma geração preocupada em se levantar, precisa ter uma geração preocupada em se ajoelhar. E tem um Deus com uma mensagem para essa casa: eu vim para reedificar os muros dessa igreja, eu vim para reedificar as colunas dessa igreja, eu vim para levantar de novo uma igreja que ora. Sabe por quê? Porque antes de Deus dizer para o povo de Israel se levantar, Deus veio com uma palavra para o povo, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se afastar dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Coloca a mão no teu coração. Eu preciso entregar para essa casa. Tem um Deus dizendo: eu vim para reatar de novo a Jerusalém pelo lado de dentro. Eu vim para fazer de novo, queimar de novo uma presença que há muito tempo não queimava, um espírito que há muito tempo não queimava, e vai começar a queimar aí. Sabe qual que é o mais lindo dessa palavra? É que Neemias teve que arregaçar as mangas, Neemias teve que pegar a mão na massa e fazer. E nós, pastor, nós não. Sabe por quê? Porque quando hoje você decidiu abrir a porta para deixar Jesus entrar onde os amigos não entram, e querido, se você sentir vontade de chorar, chora, mas fala a verdade para Ele. Chega de entregar aparência para o céu. Sabe por quê? Aparência você pode entregar para o homem, porque o homem nós enganamos, mas não entrega aparência para Ele hoje. Fala para o céu, fala. Feche seus olhos, inclina a sua cabeça. Conversa com o céu agora, conversa com o céu. Abre a porta do teu coração, fala para Ele. Fala a tua fraqueza, fala para Ele: Deus, está difícil. Deus, eu não estou aguentando. Deus, a vontade é de entregar, a vontade é de jogar tudo para o alto. Eu não aguento mais. Fala para Ele, fala para Ele, porque Ele não está olhando para o tanto de tempo que você tem de carteirinha. A fé ela não olha para o cargo eclesiástico que você tem. A fé ela não olha para a tua posição, porque a minha Bíblia diz que existia numa cidade uma prostituta por nome de Raabe. Sabe por que a Bíblia diz que era prostituta? Não é para humilhar, não é para envergonhar, é que tinha muito religioso dentro da cidade, e tinha 4 gritando: hoje a muralha cai. E quando gritavam hoje a muralha cai, eles saíram correndo da cidade. Mas existia uma mulher que não tinha posição, não tinha título, não tinha nome, mas estava dizendo: a muralha cai, mas a minha casa fica de pé. A muralha pode cair, mas a minha Jerusalém, ela vai ficar de pé. Fala para Ele, fala para Ele: Deus, eu sou fraco, a cidade pode ser derrubada, Satanás vai cair, mas a minha Jerusalém fica de pé. Satanás pode cair, mas eu vou seguir rompendo em fé. Agradece, ó Deus dos céus, nessa noite. Senhor meu Deus e eterno Pai, nessa noite eu oro, Pai, porque a Tua palavra foi ministrada para a Tua igreja. Deus, o Senhor se fez presente aqui. Pai, a minha oração hoje é, não que apenas sentimos a Tua presença aqui, mas que voltamos com a Tua presença queimando em nossos corações, para dentro de nossas casas. Pai, despede o Teu povo, não pela
pelas obras que nós fizemos, porque lá atrás, Deus, Neemias arregaçou as mangas, mas quando nós decidimos voltar a queimar, nós sabemos que essa obra já foi completa, e não foi a preço de prata, não foi a preço de ouro, mas foi o seu sangue que nos resgatou, foi o seu sangue que nos redimiu. Por isso nós oramos, crendo que tu és o Deus que faz de novo, que restitui coisas novas. E eu oro, Pai, para que a glória desta última casa seja maior do que a da primeira. Essa é a oração da tua igreja, em o nome de Jesus. Eu preciso fazer uma pergunta. Você que foi tocado por essa palavra e hoje quer tomar uma decisão, você está dizendo: Deus, eu preciso ter um relacionamento com esse Pai, eu preciso ter um relacionamento com esse Deus. Eu não estou perguntando se você acredita em Jesus, eu estou perguntando se você quer começar a ter uma vida com Ele. Tem alguém aqui para aceitar Jesus como único e suficiente? Vem cá, minha filha, vem cá. Vem cá, meu filho. Sabe o que é isso? É Deus começando a reedificar no coração de vocês uma presença que vai abraçar. Porque, queridos, o mundo conhece muitas coisas boas. O mundo tem palácio, o mundo tem carro, o mundo tem coisas maravilhosas, tem joias. Mas o que o mundo não tem é um sobrenatural que só Deus pode fazer na vida de vocês. Hoje Ele está restaurando uma alegria pelo lado de dentro. Hoje Ele está dizendo aqui no meu ouvido: eu estou livrando a depressão, eu estou livrando a tristeza, eu estou curando a alma nessa noite. Recebe Jesus no teu coração. Tem mais alguém aqui que quer reconciliar? Já viveu com Ele, já esteve com Ele e hoje está dizendo para o céu: eu preciso reatar a minha Jerusalém, eu quero voltar para Jesus. Tem alguém nessa noite? Tem alguém para voltar? Eu vou chamar pela última vez, eu vou orar pelos irmãos que estão aqui. Tem alguém aqui que quer reconciliar, se afastou da caminhada e hoje está dizendo: eu preciso voltar a viver por esse Jesus. Tem alguém? Não tem ninguém. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu oro agora, Senhor, por esses dois jovens, Senhor, que hoje tomaram uma decisão. Senhor, não foi pela palavra do homem, não foi pela obra do homem, mas foi a tua palavra que os trouxe aqui, porque o Senhor não trouxe eles em vão. Então, Deus, reedifica agora uma Jerusalém pelo lado de dentro, que o teu Espírito possa selar os corações do teu filho, e que eles possam voltar para casa, não conhecendo apenas o Deus que operou no culto, mas que eles possam voltar com o Pai para dentro do quarto. Pai, escreve o nome deles no livro da vida, em nome de Jesus. É a oração da tua igreja, crendo no teu poder e no teu milagre. Glória a Deus, meus irmãos. Quantos podem agradecer o Senhor nesta noite? Quantos querem agradecer